Olá pessoal, Dr. In Loco, episódio número 8, e nós estamos aqui na parte número 2. Se você não teve a oportunidade ainda de assistir a parte número 1, vai lá, porque já está disponibilizado para você, com o Dr. Alcides de Oliveira, que é o nosso diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria de Saúde de Curitiba, e está hoje aqui conosco para transmitir algumas informações. Vamos lá então, doutor Alcides. Depois, dessa conversa tão legal sobre a pessoa do doutor Alcides, agora vamos para o nosso diretor. As pessoas querem saber o que é então, doutor, o Centro de Epidemiologia de Curitiba. Então, o Centro de Epidemiologia é um departamento da Secretaria de Saúde de Curitiba. A epidemiologia, ela trabalha com fatores relacionados ao processo saúde-doença. Então, ela observa esse movimento na sociedade, seja na pessoa, ou seja, questões individuais ou questões coletivas, como a cidade, pontos da cidade. Então, além da observação desses fatores, a epidemiologia, então, ela sempre tem esse olhar ampliado sobre questões da saúde. Por exemplo, surtos que possam acontecer. O mais recente que nós vivenciamos foi a pandemia da Covid, mas ao longo das últimas décadas tivemos grandes surtos, como o surto da dengue, em 2009 o surto do H1N1, que foi muito importante, em 2016 o surto do Zika vírus, que não teve tanto acometimento em Curitiba, mas no Brasil como toda a região Nordeste, com a questão da microcefalia nas crianças. Então a epidemiologia, ela olha não só para essas doenças infecciosas relacionadas ao nosso cotidiano, mas também as doenças não transmissíveis, como por exemplo o diabetes, hipertensão, tabagismo, as neoplasias, as doenças cardiovasculares. Então, o levantamento de dados faz com que a epidemiologia analise esses dados e possa criar propostas para aperfeiçoamento, melhoria do sistema de saúde, seja na porta de entrada, numa atenção primária, que é a unidade de saúde, nossos postinhos, na unidade de urgência e emergência, que são as UPAs, e na rede hospitalar, SUS conveniada, ou da rede privada também. A epidemiologia, ela perpassa por toda a rede assistencial da cidade, não é somente SUS. A rede privada também faz parte desse componente em que nos fornece os dados, as informações, em que a gente consiga então analisar e fazer. O mais importante é a prevenção quanto a alguns eventos em saúde e a promoção, estimulando os bons hábitos de vida para as pessoas. Hábitos comuns, como por exemplo, agora que a gente está quase encerrando o período sazonal da dengue, e das arboviroses, use repelentes, não tenha entulhos, cuidado com o vasinho da planta, cuidado com o acúmulo de água, porque isso favorece a transmissão, a proliferação do mosquito Aedes. Quando chegar agora no inverno, nas próximas semanas, aquela velha campanha que a gente adquiriu o hábito, por exemplo, na pandemia, higienização das mãos, vacinação. Nós estamos na vacinação da gripe, agora, a gripe e a Covid. A epidemiologia também olha para as questões da cobertura vacinal na cidade, desde do nascimento até a idade do idoso. Então, o Plano Nacional de Imunização, ele contempla mais de 20 vacinas, que é de graça, pela rede SUS, e é para toda a faixa de idade, não é só para o primeiro ano de vida. Então, todas as idades existe algum tipo de vacina que precisa ser feita ou ser revacinado em alguns momentos. Então, a epidemiologia ele é um olhar muito amplo das questões em saúde. Então, diariamente, não só a saúde, o cidadão também está fazendo epidemiologia, porque a partir do momento em que você ou está com alguma doença, ou você está percebendo alguma situação no teu ambiente
que possa estar disparando, despertando alguma doença, você também está fazendo epidemiologia. Então, na verdade, todos nós somos epidemiologistas no nosso cotidiano. Olha, que interessante, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto. Porque na prática é isso mesmo. A partir do momento, se eu estou prevenindo em alguns aspectos da minha vida, como higienização das mãos, uso de máscara quando está adoecido, cuidando do meu jardim de casa, da minha grama, tendo o hábito de alimentação mais saudável, né? Cuidado com o tabagismo, cuidado com a bebida alcoólica. Eu tenho um comportamento preventivo, mas eu também estou fazendo a epidemiologia, né? Eu sou um estudo, tendo uma postura a postura da prevenção é um ramo, digamos, da epidemiologia. Estou me vendo diferente agora. Pessoal, vocês também devem estar por aí se questionando agora. Eu vou mudar o meu foco de visão. Mas vamos lá, doutor. Porque é um trabalho que, por vezes, ele passa até meio que invisível pela sociedade. Porque passa desde situações peculiares ali e práticas fáceis de se fazer, como higienização, né? Os cuidados dentro de casa e até observando a grama do vizinho, vamos assim dizer, até os dados mais complexos. E aqui quero até fazer uma ressalva, doutor, se o senhor me permite, para o Conselho Estadual de Saúde, do qual eu faço parte, da mesa diretiva e também das comissões. E nas comissões tem duas pessoas que sempre estão por lá nos passando os dados, tem muitas, aliás, muitas, mas duas para mim que me marcam, que é a Ivana e a Emanuele, e aí eu brinco com elas assim, chega de mosquito, eu não aguento mais, né? É só mosquito para tudo quanto é lado, os bichinhos na realidade. Mas assim, a gente vê que realmente é um complexo de informações. Como que funciona efetivamente então o trabalho de vocês com relação aos programas, sistema, monitoramento, como que chega até vocês e vocês fazem todo esse apanhado e partem efetivamente para as funções, né, e os trabalhos de vocês perante a sociedade? Bom, isso é bem interessante, né? Porque a epidemiologia trabalha em rede. Sim. É uma rede que precisa estar bem articulada. Curitiba tem uma particularidade porque ela trabalha com 10 regionais de saúde. Em cada regional de saúde tem um serviço de epidemiologia em que esses dados são gerados. A nível nacional, nós temos uma lista nacional de doenças de notificação. São as doenças mais comuns, são mais de 50 doenças que a gente monitora periodicamente, como, por exemplo, a gripe, meningite, dengue, leptospirose e outras tantas. As violências também, acho que é bom falar isso, as violências, todo tipo de violência autoprovocada, tentativa de suicídio, os homicídios, também são agravos de notificação compulsória. Então, as pessoas que são vítimas de violência, o local que elas são atendidas é gerada uma ficha de notificação. Então, através dessa ficha de notificação dessas mais de 50 doenças, a epidemiologia recebe a informação. E essas informações são inseridas em banco de dados do Ministério da Saúde, um banco de dados nacional. E com isso a gente consegue então tabular esses dados com as diversas variáveis que existem dentro dessas fichas de notificação. E a gente hoje, com a incorporação de tecnologia, a gente trabalha muito com painéis de monitoramento. Então esses dados são extraídos dos bancos, é criado um painel, um dashboard, né? E a gente consegue ver quase que em tempo real esse comportamento de todas essas doenças. É claro que assim, um volume de dados muito grande, né? Curitiba tem 1.800.000 pessoas, a gente vê, mais uma vez, não é só da rede SUS, a rede privada também está inserida nisso. Então, ao ser atendida num hospital e de uma dessas doenças, também é gerada uma ficha de notificação. Então, esse serviço ele precisa ser cada vez mais integrado, mais articulado, para que a gente possa ter um volume adequado das informações e, após isso, a gente começa a exercer a análise desses dados, né? O mais importante é isso, porque não adianta você ter um volume enorme de dados
mas tudo ficar parado dentro de um computador. Sim. A gente precisa então extrair e entender esses comportamentos, em saber, por exemplo, que nos meses iniciais do ano a gente poderá ter aumento de casos da dengue, e saber que nas próximas semanas poderemos ter aumento de casos da gripe ou da Covid, por exemplo, ou dos vírus respiratórios, como resfriados em geral. Por que é importante saber? Porque a gente olhando uma curva, sabendo se está aumentando ou diminuindo, vai contribuir diretamente para a decisão da gestão. Qual é a decisão? Em saber que se eu tenho aumento do número de casos, eu tenho como mapear o atendimento na unidade de saúde, na unidade de pronto atendimento, na rede hospitalar. Então eu preciso abrir novos leitos nos hospitais para alguma determinada doença, eu preciso ter um reforço de equipe médica em uma unidade de saúde ou numa UPA, eu preciso comprar novos insumos, medicamentos, soros, para o serviço de saúde, porque está muita procura. Então, veja, todo esse processo de decisão em relação ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, ela parte da epidemiologia através de seus dados. É como você falou agora há pouco, a epidemiologia não aparece muito. Quando a gente fala em saúde pública, a gente remete logo à unidade de pronto atendimento, a rede hospitalar, que ela é maior, a rede especializada, que é mais custosa, não tenha dúvida disso, mas essa base, essa porta de entrada, é através da atenção primária, unidade de saúde, e a epidemiologia o tempo inteiro olhando para toda essa rede. E isso é um trabalho cotidiano, diário, que a gente mantém com técnicos bem formados, porque a epidemiologia, pelo volume de conhecimento, esse conhecimento precisa ser compartilhado. Não é só uma pessoa fazendo isso, é uma equipe. Hoje na epidemiologia, só do nível central, nós temos em torno de 60 pessoas trabalhando diariamente com esses dados, para que a gente possa dar esse suporte para o sistema como um todo. É a informação qualificada. Não é só falar assim, tem caso de gripe, aconteceu caso de meningite numa escola ou num estabelecimento. Então a gente tem que entrar no detalhes, a epidemiologia trabalha com detalhes. Esse detalhe da epidemiologia tem alguns jargões, né? Onde está acontecendo a doença, quem adoeceu, por que essa pessoa adoeceu, o que nós vamos fazer, como nós vamos atuar. Então são palavras-chave que a gente sempre está olhando para isso, para poder dar um norteamento nas ações. A epidemiologia, ela propõe e desencadeia as ações. Uau, é um universo realmente de informações, isso não contando também aquelas que acabam não chegando, porque às vezes a pessoa não procura e aí vocês não têm como buscar esse dado que ele fica esparso. Mas chega para vocês a inteligência artificial que vocês usam também, como que manual, como é que funciona isso? Porque agora deu um buguei, né? Como que chega todas essas informações e vocês organizam? Esse é um desafio enorme. A inteligência humana. Não, assim, essas notificações elas são geradas em banco de dados, a gente consegue fazer a extração dos dados. Hoje, claro, desde a famosa planilha Excel, né? Mas a gente também tem inteligência artificial, por exemplo, a dengue, em Curitiba, desde o ano passado, todo o atendimento na rede SUS gera uma ficha de notificação dentro do nosso sistema de prontuário eletrônico. Nós temos um robô que faz a digitação no período noturno para o sistema nacional do Ministério da Saúde. E com isso, então, esse banco é um banco online e a gente consegue, então, extrair esses dados mais rapidamente. Mas isso, a inteligência artificial, para a saúde, ela está sendo incorporada gradativamente. Até a pandemia, tudo era muito manual mesmo, sabe? Então, por isso a gente tem uma equipe robusta de profissionais. É claro que o nosso interesse hoje, pós-pandemia, é a incorporação de tecnologia e é o nosso desafio para a gestão pública, incorporar novas tecnologias. Como eu falei um pouquinho, a gente tem hoje painéis de monitoramento, que são os dashboards, ferramentas
de geoprocessamento, né, de distribuição espacial. Então hoje, por exemplo, a dengue, a gente consegue captar onde está o caso, né, qual é a rua, endereço, onde está o mosquito, porque nós temos as armadilhas, né, essas armadilhas, são mais de 1000 armadilhas distribuídas na cidade, então a gente sabe onde está a mosquita da dengue, qual rua que ela está, se ela está infectada com o vírus da dengue ou não, e a gente consegue mapear a cidade através disso. Então, essa incorporação de tecnologia, eu acho que será o nosso caminhar para as outras situações em saúde, seja doença infecciosa ou não. Da doença não infecciosa, um dado interessante é que, por exemplo, mortalidade, né? Então, o que as pessoas morrem na cidade? Isso aqui em Curitiba é igual no Brasil inteiro. Doença cardiovascular, né? Então, é o infarto agudo do miocárdio ou o acidente vascular cerebral, né? A doença cerebrovascular. Então, as pessoas morrem mais de doença cardiovascular. Em segundo lugar, são as neoplasias, diversos tipos de cânceres. Em terceiro lugar, causas externas. Então, quando a gente compila os dados e olha para esse cenário, a gente tem que voltar a nossa prática de política em saúde para esses principais agravos. Por exemplo, doença cardiovascular, a gente quer evitar a mortalidade prematura, que é de 39 anos de idade a 69 anos. Então, a gente não quer evitar que as pessoas nessa faixa de idade não morram com doença cardiovascular. Então, a gente precisa propor políticas públicas de qualidade de vida, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma linha de atendimento efetiva e ágil para evitar as complicações de uma pessoa infartada ou de uma pessoa que teve um derrame cerebral. A tendência futura, e a epidemiologia trabalha também com isso, com previsão, né? Ou com prognósticos, para que a gente olhe esses cenários de saúde. A tendência futura, então, é que as doenças cardiovasculares, a partir do momento que elas forem mais controladas, nós teremos, então, um aumento das doenças por neoplasias. Então, os cânceres, hoje, a sociedade, a população mudou a característica. O Brasil, ele tinha aquela famosa pirâmide de muitos jovens, só que isso já está se invertendo. Para 2050, nós vamos ter mais idosos do país como um todo. Então, a política pública tem que olhar para os idosos de todas, então as doenças crônicas relacionadas aos idosos, e aí a neoplasia vai aumentar, sem dúvida alguma, porque é uma característica, a pessoa vai ficar envelhecendo, alguma doença irá surgir. Mas mesmo assim, ainda que tenha a doença, a gente tem a preocupação de ter a qualidade de vida, manter a qualidade de vida do idoso. Então veja, esses diferentes cenários, ciclos da vida, a epidemiologia está olhando o tempo inteiro e tentando propor medidas de aperfeiçoamento, de incorporação de tecnologia, da prevenção, da promoção, fazendo com que a sociedade possa ter o benefício de qualidade de vida, de saúde estabilizada. E aqueles que adoecerem possam ter um sistema para absorver o problema de saúde, fazendo diagnóstico, tratamento, cura ou minimizando determinadas doenças. Uau, é muita informação mesmo, né? Como eu falei, é um trabalho que ele passa por vezes invisível à população, à sociedade, por isso a importância da sua vinda aqui na Inloco, mas assim, um arsenal de informações mesmo. E já comentou sobre as instituições privadas que fazem parte, o Ministério da Saúde. Para essas instituições parceiras, temos outras? Temos outras. Acho que é bacana. Estava até esquecendo de falar um pouco. Em saúde, ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente aprende que a gente precisa de agregar os diferentes saberes, né? Não só do médico, do enfermeiro, do dentista, farmacêutico, mas também da sociedade, né? Então, o SUS tem como premissa a participação social, né? Então, conselheiros e conselheiras que são da comunidade,
que trazem a demanda dos problemas das diversas localidades. Curitiba tem realidades completamente dispersas, tem áreas mais privilegiadas, áreas nem tanto, que precisam um olhar diferenciado para aquelas áreas. A gente trabalha na cidade com índice de vulnerabilidade da atenção primária, né? Então a gente olha uma determinada parte, a região sul da cidade, por exemplo, que tem mais áreas vulneráveis, a gente tem uma estratégia de família nos postinhos atuando mais de perto com a comunidade, diferente de uma área nobre da cidade. Então esse olhar também diferenciado para os pontos da cidade faz com que a participação social seja fundamental. E a contribuição não só dos conselhos locais, conselhos dos distritos sanitários, a gente tem uma parceria com as universidades, né, porque a gente recebe alunos de graduação para estágio. A gente também auxilia nos cursos de pós-graduação dessas universidades com dissertações e teses de mestrado e doutorado, e também os conselhos profissionais. A gente tem um contato bem próximo aos conselhos e sociedades científicas, porque determinadas situações a gente precisa também buscar os experts, os técnicos especializados em determinadas áreas. Isso aconteceu muito na pandemia, por exemplo, da Covid, né, em que era tudo muito novo, um volume assustador de dados e de pessoas adoecidas. Então a gente recorreu a sociedades de infectologia, sociedade de pediatria e outras tantas para contribuir com essa análise de todos esses dados e contribuir com propostas. Então a epidemiologia ela tem uma orelha bem grande para que a gente possa ouvir a todos e tirar o melhor caminho, ou o caminho mais equilibrado, sensato, para determinadas situações. Uau, quero agradecer muito a todas essas informações, doutor. Para a gente encerrar essa segunda parte do episódio, situações de alertas atuais aqui em Curitiba, que o senhor pode nos trazer? Acho que já falei um pouquinho, mas vamos lá. Situação de alerta. A gente trabalha muito com sazonalidade, ou seja, períodos do ano em que ocorre aumento de determinadas doenças. Esse primeiro trimestre de 2025, sem dúvida alguma, foi a dengue, mas a dengue ela nos trouxe surpresa. O ano de 2024 foi muito impactante para a cidade de Curitiba e para o Brasil inteiro. O Brasil teve mais de 6 bilhões de casos de dengue no país. E o Ministério da Saúde, até pelas próprias projeções, 2025 não seria diferente. Só que o comportamento da doença mudou. No país como um todo, nós tivemos menos de 75% do número de casos. Então a dengue concentrou mais ou menos em 80 cidades no país. E aí o Ministério da Saúde tem feito esse foco nessas cidades que têm tido mais casos. E esse cuidado tem sido constante o ano inteiro, né, doutor? Isso é bom frisar, que não são só em alguns momentos do ano, mas no tocante principalmente a dengue, correlatos, o ano inteiro. Sim, porque o mosquito ela continua no ano inteiro, então a gente tem que tomar cuidado, não tira férias, a gente tem que tomar cuidado com isso. O que acontece? Nesse período de verão, a gente tem o período das chuvas também. Sim. Então, chuvas com alagamentos, enchentes, há uma recorrência da leptospirose, que é uma doença bacteriana. Então, nós tivemos esse ano alguns casos de leptospirose, com 8 óbitos relacionados à doença. Então, é uma doença que, período de chuva, aquela pessoa que teve uma casa invadida por água por lama, água contaminada e lama, tem que ter um cuidado de prevenção, né, para evitar a leptospirose. E agora, para as próximas semanas, aí, nós estamos no outono, vamos entrar no inverno, são as doenças respiratórias, né? Porque Curitiba é a capital mais fria do país. Curitiba, tradicionalmente, ela tem doença respiratória em maior volume durante 9 meses do ano. Então a gripe principalmente, né, e resfriado, que é mais leve, mas também é a mesma coisa. Assim, tem aquele rol de doenças respiratórias, né? As ites. Exatamente o que eu ia falar. Então nós temos as ites, a rinite, a otite, a faringite, né, que são ouvido, garganta, seios nasais, mas também tem então o resfriado e gripe.
e as bronquites também. Isso. Então, a Curitiba tem essa característica de doenças respiratórias por um tempo maior. É o que mais acomete o curitibano hoje em dia. Veja, olha, o ano passado, apesar de ter tido um volume astronômico de casos da dengue, no final, a primeira semana de abril do ano passado, nós tivemos, por exemplo, atendimento para dengue, 3.000 atendimentos para dengue naquela primeira semana de abril. Porém, de doença respiratória, nós tivemos 20.000 atendimentos. Então, assim, a gente olha assim, é um peso muito diferente, mas é o que acontece todo ano. Sim. Acontece todo ano isso na cidade. E aí a epidemiologia está olhando o tempo inteiro para isso, né, para propor, sinal amarelo para dengue, sinal vermelho para gripe. E aí a gente tenta fazer toda a sensibilização. Acho que uma coisa que eu não falei isso é a comunicação para a sociedade. O tempo inteiro sensibilizando a sociedade. Tá a campanha da vacina da gripe aí, não deixa de fazer vacina para o grupo especial, prioritário. Vão prevenir. Então, essas são as duas situações principais de doenças, a gente chama de agravos, né, ao longo do ano. A dengue e a gripe / Covid, agora não com tanta intensidade, mas a Covid ainda continua circulando também. Ela não foi exterminada do nosso dia a dia, infelizmente, né? Exato. Doutora Alcides, estamos encerrando então essa segunda parte. Vocês viram quantas informações preciosas, por isso que é importante que você curta, compartilhe, faça realmente a participação nessa grande transformação social que a Inloco se propõe aqui a cada episódio. E não deixe de acompanhar a próxima parte, onde o doutor Alcides, além de toda essa bagagem que ele já transmitiu aqui para vocês, vai falar um pouquinho sobre mudança climática e a responsabilidade na saúde. Até mais, pessoal!